Olá pessoal, então essa é a nossa aula onde nós vamos preparar a nossa forma para receber o silicone, tá? Então vamos começar? Nós estamos aqui com a nossa forma, que é o produto principal da nossa fábrica de mini bebês de silicone. Nós temos a vaselina e nós temos o pincel que nós vamos utilizar. E eu quero falar com vocês sobre os parafusos, né? Nós temos aqui o total de 7 parafusos, tá? Todos eles têm a argoela dos dois lados e tem a porca borboleta para você apertar, ok? Eu quero dizer duas coisas. Primeira, a sua forma ela deve ser guardada sempre com os parafusos. Ela nunca deve ser guardada sem os parafusos, tá? Por que isso? Porque é uma resina, essa forma é feita com uma resina que trabalha constantemente, tá? Então ela pode empenar se você não guardar com os parafusos. Então é importante você guardar sempre com os parafusos, tá? Uma outra questão é que você, quando vaselinar, percebe que aqui nesse momento você vai ver ela um pouquinho opaca, né? Lá dentro você consegue ver o formato da bebê, mas você vê ela opaca. Quando a gente passar a vaselina, você vê que ela vai ficar bem transparentezinha. Então você vai conseguir ver, então tanto o silicone entrando, você vai conseguir ver essa parte que está em volta dela quando você aperta no parafuso. Presta bastante atenção nisso aqui. Quando a gente for apertar, eu vou voltar com essa imagem para você ter exatamente esse comparativo. Essa área em volta da bebê, você vê que ela está opaca. Quando ela tiver com o parafuso e estiver apertadinho, já toda preparada para receber o silicone, você vai perceber que ela vai estar bem transparentezinha. Por quê? Porque a gente apertou e é uma área de contato. É essa área que vai eliminar as rebarbas. Eu vou abrir a forma aqui para você ver, tá? Olha. E lá dentro, então, como eu havia dito, a gente tem o nosso esqueletinho que já está preparado. Esse aqui é um sistema de suspensão, tá? Ele é um sistema de suspensão, ele foi pensado, ele foi preparado para que a gente consiga injetar o silicone na parte superior e o silicone consiga percorrer toda a região, deixando o esqueleto centralizado na forma e uma forma que ele possa escoar todo o silicone sem prejudicar então a nossa IVE, tá? O bom acabamento da IVE. Então agora a gente vai fazer a parte de desmolde da nossa forma. Então assim, importante a gente ver se ela está com alguma sujeirinha. Se ela tiver, é importante assim, até se você puder, lava a sua forma antes, tá? E para ver se tem alguma sujeirinha, alguma coisa. E lava a forma para depois a gente utilizar a vaselina. Então pessoal, essa aqui é a nossa vaselina, né? A gente agora vai começar a usar. O importante, pessoal, é o seguinte, é não ter excesso, tá? Então assim, a gente vai passar em toda a forma, ok? Vai passar em tudo. Ah, Edu, por que você não colocou aí um pincel maior e tal? É justamente para você não colocar excesso de vaselina, tá? Então você vai passar, é só você fazer com cuidado. Esse molde, pessoal, esse é um molde de essa resina, ele já é um molde que ele não tem a aderência ao silicone, tá? A gente está fazendo aqui só para poder ajudar no desmolde depois, já que a gente vai usar o esqueletinho, né? Então, e é simples, tá, pessoal? Eu não preciso demonstrar aqui quem não vai estar utilizando, por exemplo, o esqueleto, né? É simplesmente fechar a forma sem o esqueleto e injetar, tá? É até mais fácil, né? Porque com o esqueletinho você vai precisar fazer alguns ajustes. Então, a gente passou do lado de fora da forma, né? Você deve estar conseguindo visualizar, inclusive, ela mais brilhante aí, tá?
Agora a gente vai passar aqui. E, gente, toma cuidado para você não colocar vaselina dentro desses buraquinhos aí, ó. Tá vendo esses buraquinhos aqui? Todos esses buraquinhos, eles são o escoamento do silicone, né? Para eliminar a bolha, tá? Então, assim, olha. Passando toda a forma. Cuidado, pessoal, por favor, muito cuidado para você não deixar excesso de vaselina dentro desses buraquinhos aí. Então, passa nos dedinhos, no bracinho, passa em tudo, tá? Ó, tudo. Lembra de não deixar excesso, viu? Isso aqui é uma vaselina que você vai ter por muito tempo. Vai poder usar, ó. Você vê que a gente não está usando quase nada da vaselina. Ó, vai passar na forma toda, né? E tem que ser um pincel macio, tem que ser um pincel assim para você não arranhar a tua forma por dentro, né? Ó, passa em tudo. Ah, Edu, preciso passar dentro desses buraquinhos aqui? Não, não precisa. Tá? Pode até ser que entre silicone aí e tal, mas isso não vai atrapalhar você não. Talvez o parafuso dá uma agarradinha na hora de abrir e tal, mas nada que você não consiga, né, resolver. Você vai ter que tratar da sua forma com muito carinho, tá? Com muito cuidado. Pessoal, essa forma ela pode quebrar, ok? Se você deixar essa forma cair no chão, ela vai quebrar. Então, sempre trabalhar em cima da mesa, tá? Uma área que você consiga fazer todo o trabalho com cuidado. Ó, veja que ela ficou até mais transparente do que já era, né? Ó, vamos comparar as duas, né? Olha como essa daqui já está bem mais transparente, tá? A vaselina, ela não só vai te fazer o desmolde, mas ela vai te ajudar na visualização do silicone, tá ok? Eu vou passar agora nessa forma aqui, não tem nada demais, só tem que tomar cuidado para não deixar aqui, ó, no rostinho, né? Não deixar excesso no rostinho, dentro do nariz, por exemplo, aqui na orelhinha, ó, tá? Então, assim, ó, é importante você passar tudo, né? E você, então, não deixar excesso de vaselina, tá, pessoal? Não pode deixar excesso de vaselina. Você vê que eu estou espalhando bem. E outra coisa, Edu, eu estou vendo aqui alguns pontos que estão ficando às vezes sem vaselina, né? Alguns lugares que ficam um pouquinho sem vaselina. Não tem problema. Não. Lembra que eu falei que a própria resina ela já ela já não tem a propriedade de aderir. É isso aí, pessoal. Eu vou terminar aqui e a gente se vê daqui a pouquinho. Então, na próxima etapa, que é posicionando o esqueletinho dentro da forma. E aí eu vou falar sobre o sistema de suspensão também, que é bem importante, é uma aula muito importante. Você entender como é que funciona direitinho. A gente vai colocar umas imagens também para você entender o posicionamento. E depois disso a gente vai posicionar, nós vamos fechar a forma, vou mostrar o comparativo das formas para você e você vai, e depois a gente vai partir para a etapa de injetar o silicone dentro da forma, tá bom? E a gente se vê daqui a pouco. Então, pessoal, a gente já está aqui então com as nossas formas já preparadas para receber o esqueleto, para serem fechadas e para a gente poder injetar o silicone. Porém, eu quero lembrar vocês que vocês têm que conferir, tá? Então, assim, olha, a parte de trás, onde a gente tem toda esses buraquinhos que estão atrás do bebê, esses buraquinhos, eles são o escoamento do silicone, né? Esse escoamento ele é necessário para a gente poder tirar bolhas, tá? Eliminar as bolhas e também é uma forma de respiro para que o silicone possa correr todo o corpinho do bebê, tá? Então é importante você sempre olhar por trás e ver se você consegue enxergar o outro lado, igual eu estou fazendo agora, ó.
Eu estou olhando para ver se tem alguma coisa. Eu vou conferir também se tem algum lugar com excesso de vaselina, tá? Se algum lugar ficou com excesso de vaselina, eu vou conferir. Então esse é o momento de fazer esses pequenos ajustes. Ah, Edu, tem um pouco de excesso de vaselina. Como é que eu faço para limpar? Você pega um guardanapo ou um papel toalha, você vai limpar o pincelzinho que você utilizou, né? E você vai tirar esse excesso e vai limpando no papel, tá? É uma coisa muito simples de fazer, então não é necessário fazer se você já tem o cuidado, se você já faz com cuidado, né, todo o processo, tá? Então tá aqui, preparado, e agora nós vamos falar sobre o nosso amigo aqui, o esqueletinho, tá? Ele já está preparado na posição certa, e algumas cabecinhas, elas podem ser que elas venham um pouquinho mais soltinhas, isso é normal, ok? E a gente tem esse pininho aqui, tá? É um pino de aço. Esse pino de aço, ele vai apoiar na região que eu vou mostrar para vocês aqui, que é pelo mesmo lugar onde a gente injeta o silicone, tá? Então, pessoal, algo que é realmente muito importante é você entender o sistema de suspensão, né? Como ele foi preparado, como ele foi desenvolvido, para que você consiga posicionar certinho o seu esqueleto. É importantíssimo e imprescindível que você faça bem certinho, tá? Então, olha, eu vou colocar ele aqui para você poder entender o posicionamento. Primeiro o posicionamento. Depois você vai ter que entender essas pequenas engrenagens aqui, que são como se fossem engrenagens, elas têm o posicionamento correto, tá? Então, assim, eu vou mostrar uma foto para você ver as engrenagens, tá? E você ver como é que elas são, o formato delas, tá? Para você entender. Então, pega o seu esqueletinho, olha bastante para ele, para você poder entender. Tem algumas pontas que elas são maiores, por exemplo, essa ponta aqui é um pouco maior do que essa. Isso é exatamente o formato do nosso bebê, tá? Então, assim, vamos lá. Esse daqui é como eu havia falado já, ou se eu não falei, estou falando agora. Ele é um pino de apoio da cabeça, tá? É um pino de aço e a gente vai posicionar ele nessa região aqui da forma, tá? Então vamos lá. Vou posicionar na parte de trás da forma, ok? Ó, já coloquei o pino aqui maior de encaixe. Vê que ele tá para fora aqui. Então eu vou chegar para lá. Ó, eu tenho que deixar, gente, olha só, os espaços. Eu tenho que deixar os espaços. Se eu tentar baixar o bracinho e ele não for, eu vou abrir um pouquinho aqui, ó, e descer um pouquinho para cá também. Ó, já entrou certinho aqui. Aqui não entrou tão certinho. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, eu tenho que ter realmente cuidado, tá? Na hora do posicionamento é de extrema importância. Ah, Edu, é muito difícil. Não, não é difícil, gente. É uma coisa que tem que fazer. É um trabalho que é um trabalho manual e por isso ele tem que ser valorizado, tá? Então, ó, eu estou posicionando tudo certinho. Ele tem que ficar certinho aqui dentro, tá? Então, olha, fiz o posicionamento ali. Ó, é importante, pessoal, o seguinte, que a mãozinha dele, ela tem que ficar no centro. É importante que ela não esbarre nas costas da mão, né? Que ali é as costas da mão, tá? Então, eu vou fechar um pouquinho aqui. O pezinho também, esse pezinho aqui, por exemplo, olha, ele tá esparrando lá no fundo. Então, eu vou empurrar ele um pouquinho. Então, pessoal, olha só. Como você pode ver, o esqueletinho ele já está todo posicionado, todo certinho dentro da forma. Então observa bem, dá um pause aí no seu vídeo para você comparar com o seu e ver se está tudo certo. Importante que os pezinhos eles não toquem a parte de baixo do molde, tá ok? É importante que a mãozinha também aqui do esqueletinho ela não toque também a parte das costas da mão, tá ok? E ele tá tudo certinho, tudo de acordo. Agora a gente vai fechar a forma.
E agora você tem que observar uma coisa. Quando eu fecho a forma, pode ser que a forma de cima ela esmague alguma das pontinhas aqui do sistema de suspensão, que é, na verdade, feito do próprio silicone. Você vai ter que observar isso. Vamos ver se vai acontecer? Vamos torcer para acontecer, né? Porque se acontecer, a gente tem que reposicionar. E, na verdade, aconteceu aqui, ó. Nesse cantinho aqui, vê se você consegue chegar perto. Olha lá, ó. Ali naquele cantinho ali, ó. Aí você vai ter que fazer o reposicionamento da forma. Eu tô olhando em volta aqui, né? Não tem mais nenhum lugar que possa estar acontecendo. Então tá tudo certo. Olha que interessante, que agora, melhor do que antes, vou colocar uma foto do antes e do depois. Ainda não coloquei os parafusos, mas você consegue visualizar muito melhor o esqueleto depois que você passou a vaselina, né? Então é isso. Agora a gente vai fechar a forma, vamos colocar todos os parafusos. O posicionamento dos parafusos é o seguinte: a porca borboleta, ela vai ficar desse lado, tá ok? Ela vai ficar do lado onde tem o rostinho, tá? A gente vai deixar a parte de trás com a cabeça do parafuso, a parte de trás. Eu vou mostrar para vocês. O porquê que eu tô falando isso? Porque a parte de trás é uma área em que a gente vai estar observando bolhas e tal, essas coisas, tá? A gente vai trabalhar com molde deitado depois, ok? Então é isso, vamos agora para o fechamento da nossa forma. Então pessoal, agora a gente vai fechar a nossa forma, tá? O esqueletinho tá lá dentro, tá posicionado, tá? Como ele tá posicionado e ele tá com o sistema de suspensão, não existe a possibilidade dele sair do lugar. Mas mesmo assim, é bom você tomar bastante cuidado quando você vai movimentar a sua forma. E sempre movimenta em cima da mesa, né? Para não ter possibilidade da forma cair no chão e você perder o seu trabalho, tá? Lembra que eu falei que a parte da fenda do parafuso, ele vai ficar a parte de trás do bebê. Então eu vou colocar o parafuso por trás aqui, ó. Vou posicionar todos os parafusos primeiro, ó. E agora eu vou colocar as argoelinhas. Então, ó. Vou colocar todos primeiro, né? Depois a gente vai movimentar a forma. Então pessoal, olha, colocamos todas as porcas borboletas. Agora eu vou começar a apertar. Aperta o máximo que você conseguir, lógico, tem que tomar cuidado, porque você não vai também estragar a sua forma. E é interessante que à medida que você vai apertando os parafusos, vai afrouxando em outros lugares. Você tem que ir conferindo tudo, tá? Olha que legal, pessoal. Toda a parte em volta do bebê, ele está praticamente transparente. O que significa isso? Que o contato está um contato perfeito. E estando nesse contato perfeito, a quantidade de rebarbas que você vai ter é muito menor, tá? Então é isso aí, pessoal. A nossa forma está preparada e agora a gente vai partir para a etapa agora de preparação do silicone e vamos injetar na forma.